Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você, por A mais B, como finalmente você pode se tornar um homem com uma presença forte e dominante. Durante muitos anos da minha vida, o que mais me intrigou foi por que alguns homens, algumas pessoas, elas têm uma aura diferente e outras não. Será que algumas pessoas elas nascem com um carisma especial? Será que algumas pessoas elas são predestinadas a serem respeitadas? Ou será que isso pode ser aprendido? Isso pode ser descoberto de alguma forma e aperfeiçoado em nós? Durante mais de 10 anos, a minha área de atuação dentro do marketing e do posicionamento era justamente essa: ajudar artistas, personalidades a desenvolverem mais o seu carisma, a sua presença, para que elas sejam mais admiradas e respeitadas. Porque a gente sabe, né, que existem pessoas muito talentosas, não só na área da música, mas também em qualquer área. Por exemplo, existem médicos, empresários muito talentosos, advogados, enfim, qualquer área. São talentosos, são bons naquilo que fazem, mas quando elas vão falar, as pessoas não toleram, as pessoas não gostam, e no final das contas o cara que tem uma presença mais forte, mais dominante, ele acaba sendo promovido no seu lugar, ele acaba tendo o sucesso que pessoas mais talentosas e mais dedicadas deveriam ter. E isso sempre me intrigou, né? Então eu comecei a estudar sobre isso, se eu não me engano, em 2007, 2008, quando eu fui no primeiro show de um artista que eu admirava muito. Quando esse cara subiu no palco, eu vi, cara, esse cara tem uma presença diferente. E depois eu tive a oportunidade de conhecer vários artistas também fora do palco, né, nos bastidores, e realmente eu posso te garantir, cara, essas pessoas, elas têm uma aura diferente. Não é porque elas são famosas, é porque elas têm algo que elas desenvolveram nelas, que fazem elas terem uma presença forte e dominante. Então imagina aí qualquer artista que você gosta, uma pessoa até anônima, que quando chega na sala, realmente ela brilha, ela tem uma energia diferente. Pode ser uma energia extrovertida, uma pessoa que conversa muito, pode ser uma energia introvertida, mas que impõe respeito, impõe presença. E durante anos o meu objetivo foi esse: entender qual é o mecanismo que faz uma pessoa ser respeitada e admirada, qual é o mecanismo que faz uma pessoa ter uma presença forte. E é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Homens que têm uma presença magnética, eles vendem mais, eles são mais respeitados no trabalho, eles são mais respeitados em casa, eles ganham mais dinheiro, eles são mais admirados pelos concorrentes, pelo público, pelos clientes, e eles são mais valorizados. E ter uma presença forte é muito diferente de ser carismático. Existem pessoas que são carismáticas e não têm uma presença forte, existem pessoas que têm uma presença forte e não são carismáticas. Dá para você entender um pouco mais sobre isso nessa playlist aqui que está no card, Códigos do Carisma Masculino. Entenda o seguinte: uma pessoa carismática, ela não é considerada carismática por todo mundo. Você vai ser carismático na visão de um grupo de pessoas. Então, se, por exemplo, você gosta de um artista aí, imagina um artista que você acha carismático, sei lá, o Terry Crews. Tem gente que não vai gostar do Terry Crews, não acha ele carismático, porque às vezes é um cara mais sério, que não gosta do jeitão brincalhão dele. Tem gente que é assim, cara, gente ranzinza. Então você pode ser considerado carismático por muita gente, mas não por todo mundo. Agora, quem tem uma presença forte, ela tem uma presença forte independente do público ou de onde ela está se apresentando ali. Quem tem presença forte, a pessoa nota, é impossível de ser ignorado. Pode ser que muita gente não goste de você. Se você tem uma presença forte, você pode entrar no ambiente, as pessoas te acharem chato, insuportável, mas elas não vão poder te ignorar. Quando você consegue alinhar um carisma forte com uma presença forte, aí você tem uma fórmula bombástica. É muito difícil você ser uma pessoa que vai dar errado. Por isso que é muito importante você desenvolver uma presença forte, mas essa presença forte ser uma presença agradável. Ser uma presença que as pessoas queiram estar ali. Porque tem gente, como eu disse, tem presença forte, mas é uma presença desagradável. Ser forte não quer dizer necessariamente ser agradável, né? Então, você pode ter uma presença forte e ser chato. Então, a gente vai desenvolver aqui uma presença forte de uma forma agradável, aliada com várias técnicas de carisma. E o primeiro passo para você desenvolver uma presença forte é você entender o seguinte: presta bem atenção, principalmente você que é homem. Você não pode ser um homem tagarela. Se você quer ser um homem que tem uma presença forte, você não pode ser o que mais fala na sala. Uma coisa que eu aprendi a duras penas, né?
O homem tagarela, geralmente ele é picareta, geralmente ele é um cara que vai passar a perna em alguém. Na maioria das vezes, infelizmente, eu não encontrei alguém tagarela que seja legal. É importante você separar o homem tagarela da pessoa comunicativa, que gosta de conversar, se comunicar. O tagarela, ele conversa fiado demais. É aquela conversa barata, que não dá em lugar nenhum, que não agrega em nada. É aquele cara que fica te elogiando e te bajulando. É aquele cara que gosta de falar e não gosta de conversar. É diferente, né? Falar de conversar. Tem gente que gosta de falar da própria vida, falar dos próprios problemas, falar das coisas que ele quer falar. Mas quando ele vai conversar, que é uma troca, né? Uma fala é um monólogo. Você vai falando e falando. Agora, uma conversa é uma troca. Você fala, você escuta, você troca com outra pessoa uma experiência, uma ideia. Tanto é que a gente fala trocar ideia. Então, o tagarela, ele gosta só de falar. E você não pode ser um cara tagarela. Presta bem atenção nisso. Se você tem dificuldade de ouvir as outras pessoas, se você tem dificuldade de achar outras pessoas interessantes, de manter uma conversa equilibrada, falando na mesma medida que o outro fala, se você tem dificuldade disso, você realmente pode ser um cara tagarela. E isso é muito ruim para você que quer ter uma presença forte. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, que já viralizou o mundo inteiro. E eu quero que você assista de novo para que isso entre na sua cabeça. The most dangerous man in the room is never, ever, ever the loudest man in the room. The loudest man in the room is the most insecure man in the room. E para você ter uma presença forte, além de você não ser tagarela, você também não pode ser um bonzinho demais. Existem pessoas que são realmente boazinhas demais. E o bonzinho demais, ele não é respeitado, ele não é valorizado. Eu falei sobre isso nesse vídeo aqui que tá passando no card. Não seja um cara bonzinho. Ser bonzinho é proibido. Agora, ser bom pode, e é diferente de ser bonzinho. O cara bonzinho, ele é aquele cara que quer agradar todo mundo a qualquer custo. Ele passa por cima dos próprios valores para agradar os outros. Ele não sabe dizer não. E uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, dificuldade de impor a sua própria opinião, ela não é respeitada. Se ela não é respeitada, ela não tem uma presença forte. Então, evite ser tagarela e evite ser bonzinho demais. Assista o vídeo que eu estou recomendando depois desse aqui, que vai te ajudar muito. Atenção agora, existe uma regra de ouro. Se você seguir essa regra, você vai ser o homem mais respeitado, com a presença mais forte e dominante de qualquer ambiente que você entrar. Presta bem atenção e anota isso aí, ó. Faça o seu nome chegar primeiro. Esse é o ponto principal para você ser a pessoa mais respeitada, ter uma presença forte e dominante. Se você fizer o seu nome chegar primeiro no ambiente que você entrar, você vai ser considerado uma pessoa forte e dominante e as pessoas vão te respeitar demais. O que significa fazer o seu nome chegar primeiro? Imagina que você vai fazer uma entrevista de emprego e aí alguém que leu o seu currículo já conhece você, viu que você tem um trabalho foda. Se alguém te indicou e falou bem de você, o seu nome já foi citado naquela mesa muito antes de você chegar. Ou seja, o seu nome chegou primeiro. Se você vai fazer uma palestra, por exemplo, o seu nome chegou primeiro, né? Porque as pessoas estão ali para ver o que você tem a dizer. Então, quando você faz o seu nome chegar primeiro, você vai ter uma presença muito mais forte e dominante. E como que você faz o seu nome chegar primeiro? Seja muito bom naquilo que você faz. Seja o melhor, não seja meia boca. Independente se você é mecânico, pedreiro, marceneiro, cowboy, sei lá, qualquer coisa. Faça o seu nome chegar primeiro, cara. Seja bom naquilo. E seja bom também se promover. Você precisa ter um perfil do Instagram legal. Você precisa aprender a valorizar a sua imagem, a construir o seu posicionamento. Porque aí quando você chegar num ambiente, seja ele formal ou informal, o seu nome já vai ter chegado antes e a pessoa vai te respeitar mais. Até mesmo no lado amoroso. Se você é uma pessoa valorizada, conhecida e vai sair com uma mulher, e essa mulher já te conhece de alguma forma pelo seu trabalho ou pelo seu perfil, você vai chegar nesse encontro com muito mais presença. A pessoa já te aguarda, a pessoa já te espera e ela já tem essa expectativa positiva de você.
Se a pessoa tem essa expectativa boa de você, seu nome chegou primeiro e você vai ter muito mais chances de causar uma presença forte, dominante e impor respeito. Terceiro ponto é você ter palavra. Se você quer fazer o seu nome chegar primeiro nos lugares, tenha palavra. Isso é muito, muito poderoso. Já fiz também um vídeo sobre isso aqui no canal, vai passar aqui no card. Você precisa aprender que a sua palavra tem que ser lei, tanto para os outros quanto para você mesmo. Se você marcou de chegar num horário, chegue no horário, de preferência um pouquinho antes. Nunca se atrase. Se você falar que vai fazer algo, faça esse algo. Se você ameaçar alguém, cumpra a sua ameaça. Até mesmo com seu filho, cara. Eu detesto ver os pais de hoje em dia, frouxos mesmo, que falam, filho, se você fizer isso, eu vou te bater. E aí o menino vai lá e faz, olha bem pra cara do pai, ri, e sai vazado, e o pai não faz nada. E isso segue para a vida inteira. As pessoas estão acostumadas a falar coisas ao vento e não cumprir. Isso deixa elas sem credibilidade, sem palavra. Para você que é homem, isso é muito valioso, cara. Jamais, jamais prometa algo que você não pode ou não quer cumprir. Jamais entra numa aposta que se você perder, você não vai dar conta de pagar. Então, se você fizer isso, cara, você vai ser uma pessoa com presença forte, porque as pessoas vão te respeitar quando você entrar em qualquer ambiente, porque você tem palavra. Quarto ponto é você respeitar os seus limites. Se alguém nesse ambiente está ofendendo você, se alguém começa a falar algo que não é do seu agrado, você fala, olha, eu não gostei disso que você falou, esse é o meu limite e eu tô me retirando, dá licença, vou sair daqui. Respeita os seus limites. Não fique em um ambiente onde você não quer estar. Não fique em um ambiente onde a conversa não está te agradando. Não aceite estar em ambientes onde as pessoas te desrespeitam. Mostre que você não gostou e saia. Não precisa brigar, mas respeita os seus limites. Isso vai fazer com que você tenha fama de ser uma pessoa honrada e respeitada. E o seu nome vai carregar essa fama. Quando o seu nome chegar no ambiente antes de você, você já vai ser um cara bem respeitado. Quando você entrar no ambiente, sua presença vai ser muito forte e dominante. E além de impor os seus limites, você precisa impor também a sua opinião, mas não impor de uma forma agressiva. Você fala, olha, essa é a minha opinião, eu acho isso, isso e isso com base nisso, nisso e nisso, e é isso, cara, eu acho isso aí, você pode até tentar me convencer do contrário, mas essa é a minha opinião. Tem muita gente que tem medo, né? Que fica, Maria vai com as outras. Não seja Maria vai com as outras. A pessoa fala, eu gosto de rock. Você não gosta de rock e fala que gosta só para outra pessoa gostar de você. Isso não existe. Então, para você ser uma pessoa que tem uma presença forte, você precisa ter convicção nas suas opiniões. E quando você falar as suas opiniões, você falar aquilo com convicção, com clareza. Isso vai te fazer uma pessoa com uma presença muito mais forte. Agora, se você é Maria, vai com as outras ali e não tem opinião de nada, não tem presença forte que dure. Agora eu quero te passar mais 5 tópicos para você impor a sua presença no ambiente, para você ter uma presença forte e dominante. Primeira coisa, olha, não interrompa as pessoas. Não seja um tagarela que interrompe as pessoas. Não fique tentando falar por cima das pessoas. Isso é óbvio, mas muita gente peca nisso. Você não vai ter uma presença forte se você não deixa as pessoas falarem. Deixe as pessoas falarem. E se a pessoa que está conversando com você não retribuir a gentileza de deixar você falar, você se retira e vai embora. Esse é o segundo ponto. Não deixou você falar, te desrespeitou, você tem total direito de ir embora. Você não é obrigado a ficar ali. Terceiro ponto. Não aceite ser rebaixado. Não aceite humilhações. Se aquilo for uma coisa injusta, não aceite. Se você está numa rodinha de conversa e as pessoas estão rindo de você, debochando de você, simplesmente você fala, olha, para mim isso aí tá demais e se retira. Não precisa pegar pirraça nem nada. Só fala, ó, não aceito isso. Dá licença. Isso aí é o meu limite. Para mim já deu. Tchau. Número 4. Tenha uma postura corporal dominante no ambiente. Ocupe espaço no ambiente. Você tem que ser uma pessoa que está ali usando os objetos. Você vai ver aí várias cenas, olha, tá vendo aí? São pessoas que estão ocupando espaço no ambiente, numa cadeira, num ponto de ônibus. As pernas cruzadas é o ideal, cara. Em vez de você ficar encolhidinho ali, coloca a perna cruzada, ou então coloca os braços ali ocupando o ambiente.
você precisa dominar o ambiente à sua volta, e eu também falei disso num outro vídeo aqui no canal, tá aqui no card para você assistir. Quinto ponto é você fazer movimentos suaves. Você não pode fazer movimentos muito leves se você quer ter uma presença forte e dominante. Tô conversando, cara, vou falar calmamente, vou falar devagar, vou ter uma comunicação calma. Se você fala rápido, se você faz movimentos corporais muito rápidos e repetitivos, você fica com um ar de apressado, de apavorado e não de uma pessoa confiante. Quem tem uma presença forte é porque é confiante. Se você faz movimentos bruscos o tempo todo, se movimentando, braço assim, maluco e falando muito rápido, você não vai ser considerado uma pessoa confiante. Então, presta atenção nisso, observe pessoas confiantes falando e veja que elas não fazem movimentos malucos assim e movimentos rápidos com o corpo. Você está aqui, ocupou espaço no ambiente na conversa. A pessoa te perguntou, você não precisa ter pressa para responder. Você responde calmamente, falando com a voz firme, com movimentos suaves. Com isso você vai transmitir respeito, é impossível você não transmitir respeito. E por último, não menos importante, você precisa aprender a falar bem. Você só vai ter uma presença forte e dominante quando você sabe falar bem. Imagina uma pessoa que é prolixa, que repete muita coisa, que fica muito, né, tá, tô inseguro, tô com medo, eu não sei muito bem aquilo que eu tô, enfim, eu não sei, eu tô aqui me tremendo todo para falar. Não tem como você ser respeitado assim, né? Tem um vídeo aqui também de oratória e carisma, vou deixar aqui com você, para você assistir, mas basicamente você precisa aprender a se comunicar bem, e para você se comunicar bem, você precisa disso aqui, ó. Livro, você precisa ouvir podcasts de qualidade, você precisa escutar músicas que tem um pouquinho de letra no mínimo, então você precisa ter um repertório cultural maior para você aprender a falar bem. Se você não lê, é muito difícil você falar e escrever bem. Então a primeira coisa é ler, nem que seja um livro por ano, mas você tem que ler alguma coisa, nem que seja ali um livro de ficção, é muito bom ficção, na verdade nem que seja não, é importante ficção. Nem que seja, cara, qualquer livro que você goste, leia, porque o livro ali já está corrigido, já está com né, a semântica certa. Quanto mais você ler, melhor você vai se comunicar. Então é importante você ler. Quem é realmente bom naquilo que faz, quem sabe se divulgar, sabe fazer o próprio marketing muito bem, tá aí a rede social para isso. Quem sabe falar bem e tem uma postura corporal confiante, sem correria, sem pressa. E principalmente quem tem palavra, que tem honra, quem não sai prometendo que não pode cumprir, quem faz tudo isso vai ser uma pessoa extremamente forte e confiante, vai ter uma presença respeitada. Se você fizer isso, cara, eu garanto que as pessoas vão te respeitar. Você precisa impor isso a partir de agora, porque só assim você vai ter o reconhecimento que você merece. Se você quiser minha ajuda para isso, eu peço que você clique no primeiro comentário, o link da descrição, que eu posso te ajudar a desenvolver a sua oratória, a sua comunicação e o seu carisma, para que você ganhe mais, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional também. E se você assistiu esse vídeo até aqui e alguma coisa nesse vídeo te tocou e você curtiu, escreve "Tô aqui Lucas" nos comentários. É muito fácil, cara, é "Tô aqui Lucas". Eu vou ver que você tá aqui e a gente vai formar essa comunidade de pessoas que querem se desenvolver, de homens que precisam melhorar a sua oratória, o seu carisma, a sua presença, e eu tô aqui para ajudar você, beleza? Vou ficando por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e você pode assistir um desses vídeos que está passando aqui, que eu tenho certeza que ou esse vai ajudar muito você. Beleza? Forte abraço, tamo junto.